Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje que traz um time de craques aqui, né? E antes do debate nós vamos a peroração de cada um, a começar por quem nos abandonou. Fazia tempo que não vinha aqui, deputado Marcelo Manhattan. Até não tanto, a última vez trouxe o livro, inclusive, mas de qualquer maneira, sempre um prazer. Queria poder vir todo dia. Mais de mês. Acho que faz um mês, mais ou menos. Não tenho certeza, mas acho que faz um mês, mais ou menos. Mas de qualquer forma, satisfação tê-lo de volta. Sempre bom estar aqui, queria poder vir todo dia. Né? Esse é o privilégio do âncora, que é um profissional aqui que nos remete aos melhores exemplos que nós temos no jornalismo. Fico muito contente que temos um comunicador da tua estirpe aqui no Rio Grande do Sul, Paulo. Saísse do PP, dos progressistas, e o quadro do Castelo Branco voltou para o lugar lá na sala. Voltou para lá? Na sala da Arena, lá na Assembleia Legislativa. O nome não, mas o quadro ao menos voltou para o lugar dele. O nome continua no papel, né? Mas a homenagem foi feita depois para o deputado Chicão. Dando razão ao Pedro Ruas, que mudou o nome da Castelo Branco. De qualquer maneira, acho que o importante agora nós olharmos para frente. Estou agora no Partido Novo e eu mantenho muitas boas amizades dentro dos progressistas, que é o meu antigo partido, o PP. Sempre lembrando que dá para fazer boa política em todos os partidos. Mas o Partido Novo tem alguns diferenciais que, para mim, fazem muita diferença agora nas eleições. É verdade. Tu esperava um domingo, viver um domingo como ontem nós vivemos? Acho que ninguém esperava. Na República. Acho que ninguém esperava, menos quem... Eu ia falar em República Brasileira, mas vou me poupar. Na verdade, que ninguém... Vou poupar a todos disso. Ninguém esperava, nem quem forjou essa situação toda, porque quem forjou, quem fez todo esse acerto aí, imaginava que ainda ia sair bem, né? Imaginava que ia soltar Lula ontem, acabou não acontecendo, porque o Estado de Direito prevaleceu. Agora foi um vai e vem, assim, que deixou o judiciário todo de joelhos diante de uma minoria ideológica que infiltrada dentro do Poder Judiciário. Eu acho que não houve, acho que houve uma reação. Pena que houve, foi uma reação. Sendo enorme? É uma reação. Claro. E uma reação dentro do próprio Judiciário. Também. Agora, o problema da Cisane, né? Ela, que a gente imaginava só lá no Supremo e agora ela acontece aqui também no TRF4. Lamentável. Muito, muito lamentável. Eduardo Krause, filho do próprio, do nosso amigo Eduardo, para diferenciar Eduardo Batalha Krause e Eduardo Krause, que está trazendo o nosso livro aqui, Brava Serena, que é um ode a Roma, um ode a Marcello Mastroianni, e eu acredito, não li o livro, ainda vou ler, claro, que vai ser muito saboroso ler, vivenciar as coisas boas que tu vivenciaste lá na Itália, especialmente te aprofundando no que está relacionado ao Mastroianni, que é um dos maiores atores que o mundo viu, que nós tivemos a oportunidade de ver. Ele faz parte da minha infância e da minha juventude, né? Mas parabéns, Eduardo. Está aqui o livro, está sendo focado lá. Começar pelo teu capista aqui, né? Que foi muito feliz. Dá parabéns aqui para o Samir Machado de Machado, que é o capista. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Vou botar um nome aqui, porque o seu nome é um nome de dorso, né? Raramente eu consigo pegar um livro que realmente só tem o nome do dorso, né? Que é o teu caso. Por quê? Verdade. Foi uma, digamos assim, uma estratégia da editora, que a história... O Marcello Mastroianni é quase que um personagem da história. A presença dele é tão importante. Não, ele é um personagem da história. Que o protagonista é um brasileiro que se parece com o Mastroianni. Então, por isso, a gente colocou o Mastroianni na capa. E a imagem ficou tão forte, tão bacana, tão interessante, que não precisa de título. A gente resolveu não botar o título nem o meu nome na capa do livro, fica só na lombada. E isso está trazendo um resultado bem interessante. Quem é o teu personagem no livro? É o Roberto Bevilacqua, que é o protagonista, é um brasileiro, um ex-securitário daqui de Porto Alegre, e que resolve passar a sua aposentadoria fim da vida lá em Roma, e só com as suas lembranças do passado, com os seus remédios, com uma vida tranquila, e as coisas não andam tanto como ele imaginou por lá. E essa é a premissa da história. E a premissa da história, nem vou te perguntar para contar o fim, né? Porque... Isso, ao longo do programa eu vou contando a história toda. Ao longo do programa eu vou contando, mas como nós temos muito a debater, o teu livro pode ser encontrado onde? Na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva,
várias livrarias locais, na internet, na Amazon. Tá bastante E fácil. qual é o achar. valor do livro? R$ 44,90. 40. Os livros, olha, o preço dos livros estão fantasticamente baratos, né? Não concorda? Não, tá bom. O teu tá nas livrarias também, Tá né? nas R$ 54,90. R$ 54,90. Tá, os livros bons não estão caros, não. Estão, Infelizmente, tem que ser acessível, né? Pô, é uma beleza, hein? Mas parabéns, depois vamos falar mais um Certo. pouco. Olha o Eduardo Krause, feliz da vida com o Suíço. O Eduardo Bataglia Krause. Feliz Que da também vida. o Batalha passa pela literatura. Quando eu escrevi o primeiro livro, a minha avó, que morreu com 100 anos, que era viva, me perguntou por que eu tinha escrito na capa Eduardo Krause. E eu disse, porque eu achei muito comprido Eduardo Batalha Krause. E ela me disse assim, eu até então assinava sempre Eduardo Krause. E ela disse assim para mim, pois é, o teu avô ia gostar. E desde aí, tudo que eu escrevo, Mas vem cá, os caras acham que é exagero, chapuletada. e eu escrevo Eduardo Batalha Que Krause. categoria nessa chapuletada que ela te deu, hein? Então a diferença ficou que quando eles nasceram, até por economicidade naquela época, eu mantive o Eduardo Krause, o Guilherme Krause e a Maria Clara Krause. Então, no fim, até ficou bom, porque ele lança como Eduardo o que ela Krause. disse é o seguinte, do meu tu esqueceu. É. Tu valorizou do teu avô. E esses dias ele até fez propaganda para mim sem querer, porque um leitor lá de Curitiba leu o livro, gostou muito, foi procurar no site de vendas de livro, achou o meu, comprou o meu. Tua mãe. É da tua mãe, mãe. Batalha. Da tua mãe. Exatamente. Até queria te Daí agradecer a ficou. oportunidade de poder não desfazer essa confusão. A gente está juntos no mesmo lugar, que nós somos dois escritores homônimos, então nós somos duas pessoas diferentes. Não somos concorrentes. E uma nota de repúdio à tua atitude de não trazer o teu livro. É verdade. De deixar no ar. É verdade, não trouxe. Mas tem tempo ainda. Pô, Vou me escalar para a nós temos próxima. uma vida aqui para te Não, apresentar o teu livro. aqui. sai um outro livro de crônicas Pô, no sai. segundo semestre. Aliás, devia ter trazido o teu também. né? Tem no carro, posso trazer. Bom, Até o fim do agora programa vai ser aparece. Aparece. Pode aparecer por aqui. Eduardo Lima Veiga, eu sempre digo quando vem, vocês vêm normalmente separados. Vem o Marcelo Bandeira Pereira, vem o Eduardo Lima Veiga, o Roberto Bandeira Pereira que está aqui, o meu procurador-geral preferido. Na realidade todos são. Muito obrigado. O Marcelo Reis. Ele tenta fazer intriga, mas não consegue. Como intriga, rapaz? Tenta fazer intriga. Estou elogiando você. Não, tá bem, muito Onde é que obrigado. tá a intriga Fico nisso? assim. Ou é que eu sou meio burro, então me diz onde é que está a intriga. Não, a intriga está porque quando nós estamos Tô dizendo separados, que os dois tu faz sempre uma... dou o deixa uma mesmo coisinha elogio para trazer todos. si. Estou dando Muito de bem. novo aqui Todos para são vocês. preferidos, Não, é como... Não, é que eu quero entender onde é que está o problema, porque eu sou, como diria o Mário da Rosa, eu sou meio burrão, só que eu não sou de Guarani, sou de Cachoeira, né? Hoje não dá nem para falar muito em Cachoeira, mas tudo bem. Por que não dá para falar em Cachoeira? Hein? Por que não dá para falar em Cachoeira? Agora tu quer que eu seja indiscreto? Não, sei. Não, tudo que eu não sou é indiscreto. Eu posso Tá ser bem. até incendiário, mas indiscreto não. Tu sabe por que fica fazendo essa pergunta? Não sei. Pô, vai, bom. Tudo bem, doutor Eduardo? Tudo bem, muito Temos bem, assuntos importantes. Importantíssimos. Aí, Grandes emoções. A mesma pergunta que eu fiz para o Krause, eu vou fazer. Como é que te sentisse no dia de ontem? Emocionado. Idas e vindas quase numa eu ia dizer roleta russa, mas não é numa sensação de estar num parque de diversões, numa montanha russa, indo e subindo constantemente. Foi um dia emocionante ontem. Um dia histórico. Então, eu já fico imaginando sobre que eu todas, senti náuseas. sobre todas as De novo, eu situações. senti náuseas ontem, tia. Impressionante. É. Como senti com a seleção brasileira, pelo comportamento de A circunstância toda em que se desenrolou o episódio é preocupante, não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, não era para acontecer da forma que aconteceu, ou não era para ter sucedido o que sucedeu. Mas, de qualquer forma, tudo terminou razoavelmente nos seus lugares. Doutor Roberto Bandeira Pereira, mesma pergunta. Como é que os juristas, vocês são juristas, como é que sentiram o dia de ontem? Eu acho que ao fim e ao cabo o bom senso, ao meu ver, o bom senso prevaleceu, porque na verdade, como diz o deputado, a grande maioria dos integrantes, especialmente dos integrantes de carreiras de Estado que ingressam através de concurso público, tem um treinamento durante uma carreira inteira e ao chegar ao tribunal já experientes, nos trazem uma tranquilidade. Eu acho que ontem nós experimentamos
como diz o Eduardo, emoções fortes, mas ao fim e ao cabo a decisão colegiada, de mérito, acabou prevalecendo. Mas, olha, ontem o Thompson Flores foi um sujeito equilibrado. Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente do TRF4, foi equilibrado, teve bom senso, não foi apressado na sua decisão, tomou com absoluta cautela e tomou a decisão correta. Então, parabéns. Bem, assim, ó, mais uma vez ele saiu muito bem. No cômputo geral, o Poder Judiciário, na grande maioria das situações, tem atendido bem a demanda do povo brasileiro. Talvez não como a gente idealize, mas vê bem, nós mesmo sobre o Supremo Tribunal Federal, em que muitas vezes se faz crítica, mas essa crítica tem que estar localizada no nome de alguns integrantes da Suprema Corte, não que tenha que ter esta ou aquela posição, mas se parar para ver o histórico do Supremo, até o mensalão nós não tínhamos nenhuma figura de grande repercussão condenada. Hoje nós temos várias pessoas presas, já houve condenação. O próprio ministro Zé Dirceu, que era pleno potenciário, era o primeiro ministro, ninguém imaginava até aquele momento que pudesse ocorrer um juízo de censura, e isso veio no Supremo. Não dá para a gente atirar pá de cal, porque na verdade também o Supremo tem dado resposta. Talvez não como se possa desejar, mas isso é um processo também um processo de educação geral. Nós estamos todos no processo educacional. Vamos ouvir o parlamentar agora. Como é que o senhor sentiu no dia de ontem? Bom, nós fomos diante do TRF4 ontem. Eu estava em Dois Irmãos e convoquei inclusive as pessoas que quisessem demonstrar apoio à justiça, ao Estado de Direito. A gente entendia que era o momento de estar ali diante do TRF4. Apoio a quem? Não era apoio a pessoas, por isso mesmo. Na pessoa do Rogério Favretto, desembargador. Mas aí era uma posição... Na pessoa do Gibran Neto. Mas assim que foi revelado, que era um desembargador que teve filiação por mais de 20 anos no PT, que havia esperado o momento de chegar como juiz plantonista, primeiro neste ano. 3 deputados do PT esperando lá em Curitiba. Ele recebe meia hora depois que os 3 deputados? Vadir Damus, Paulo Pimenta e o terceiro deputado... Tinha gaúcho aí no meio disso aí? O Paulo Pimenta estava lá. Paulo Pimenta estava lá, de Santa Maria, estava lá, participando, mais uma vez, das encenações que eles fazem, né? Eles buscam fazer, na verdade, todo um circo e esperavam que Lula fosse ontem, de fato, liberado. Então, nós fomos lá, até foi muito importante a nossa presença, ficamos até quase 9 da noite, pois a decisão saiu pouco depois das 8. Né? Não fomos exibidos, ficamos na frente. Sinceramente, saiu só pouco antes das 8, né? A gente ficou até quase 9 horas, até porque o pessoal do PT, que tinha manifestação na Redenção, se dirigiu ao TRF4. Aqui cabe até uma ressalva. Nos Estados Unidos ocorre também protesto diante de corte, etc. Mas o mais importante é sempre ter a independência do Poder Judiciário. E nós estávamos ali para dizer que nós gostaríamos de ter um Poder Judiciário independente, que o Estado de Direito prevalecesse de acordo com aquilo que diz as leis, e não de acordo com o que querem determinados interesses políticos. E como nós estávamos ali desde antes, às 2 da tarde, o pessoal do PT começou a avançar, porque veio da Redenção e queria ocupar nosso lugar. Felizmente, a polícia se antecipou, fez um cordão de isolamento e não permitiu que chegasse até ali, que era o local em que nós havíamos convocado uma manifestação. Acho que isso precisa ficar muito bem caracterizado. Você chama uma manifestação para um lugar, aquele lugar é de quem? A Polícia Militar conduziu bem. Conduziu muito bem. Aliás, meus parabéns à Polícia Militar. Parabéns ao Coronel Iqueda, então. Estavam todos juntos lá. Eduardo Krause, mesma pergunta. O sentimento ontem como brasileiro. Bom, porque tu és publicitário de formação, né? Queria dizer que Brava Serena tem 320 páginas. Não vai dar posição? Não vou dar posição. Não? Não. Então passa. Mas eu vou dizer assim, ó. Eu acho que mas nós... não é técnica, é sentimento. Não é técnica. Tu não tem como cidadão, não tem. Achei curioso. Nós estamos em 3 aqui, talvez um pouquinho mais. Tu não é aquele. Para aí, deixa ele dizer. Tu não é aquele finlandês, o piloto lá de Fórmula 1, que é o homem de gelo. Aquele... Não, outro. Os dois são, né, na realidade. Mais frio o Raikkonen, tem o outro lá, o Valtteri Bottas. Tu não és esse iceberg que os dois são? Não sou um iceberg. Tu tem sentimentos? Muitos sentimentos. Então qual é o teu sentimento ontem?
Meu sentimento... Olha, eu diria que foi curioso. E fico por aqui. Fica por aí. Eduardo Krause. O bom da democracia é que a gente pode se expressar de qualquer jeito. Mas eu só queria fazer uma referência. Eu sou advogado há 37 anos, eu acho que o Eduardo... É o tempo que eu tenho Então, mais ou menos nessa história. Tu fosse colega do Paulo Olímpio Gomes de Souza? Ele me deu aula. Ah, deu aula. Tá. Eu fui... eu vou dizer assim, eu acho que dá para contar nos dedos os episódios. Vamos tirar as questões, as manifestações de entendimento nosso com eventuais decisões dos órgãos superiores, aí, STF, STJ. Mas eu acho que dá para contar nos dedos ou no dedo da mão, e olha, nós vamos ter dificuldade de questões de tanto constrangimento como a de ontem no mundo que envolve o judiciário e até... Eu acho que... O constrangimento foi de quem? Eu acho que a gente... Não, eu vou dizer assim, eu tenho convicção que a gente deve procurar ser feliz. Tá? Eu sou feliz na minha profissão, eu acho que eles são felizes. Quem é que causou? Eu acho que... Não importa quem causou. Eu acho que é um magistrado que está no lugar errado. Ele tinha que ser feliz fazendo a profissão dele que ele fazia antes, que ele fazia com alegria. Então foi o Preto que causou? Eu acho que ele está no lugar errado, minha opinião. Essa é a vantagem da democracia. Claro, ele sem querer causou um mal-estar coletivo absolutamente desnecessário, porque se verdade houvesse, mas não havia nenhum motivo para uma decisão desse tamanho ser tomada num domingo, como se fosse o único caso do planeta que o país tinha que parar. Eu acho que o país não merece isso. Quantas crianças ficaram sem atendimento porque o dinheiro público estava sendo gasto numa operação num domingo? Quantos hospitais fecharam, quanto isso, quanto aquilo? Eu não tenho nada, não quero julgar. Eu não quero julgar o Lula, eu não sou magistrado. A decisão, a minha opinião sobre ele é irrelevante. Já condenaram ele. Agora, o país parou ontem, as redes de televisão pararam, porque um magistrado, no exercício da competência dele, ele era competente para receber o habeas, mas é tão impossível dizer o que ele disse que nós estamos comentando hoje, é mais do que uma surpresa, eu não sei o que dizer. Eu acho que ele ia ser muito mais feliz se ele não tivesse ter colocado o nome dele para ser magistrado e tivesse advogando no partido dele. Juiz pode ser qualquer coisa, né? A gente sabe. Mas disso. eu repito, no Rio Grande do Sul, acho que houve 3 ou 4 casos envolvendo o magistrado. Ele não estava envolvido num processo que levasse a isso. Eu acho que as pessoas articularam para pegar ele no seu plantão. Eu imagino, eu não posso entender que ele estivesse, olha, espere eu entrar no plantão que nós vamos resolver a situação. Isso eu tenho certeza que ele não fez. Mas eu acho que os oportunistas assim, de plantão do outro lado aproveitaram que ele estava no plantão. Eu penso completamente diferente dessas pessoas, mas acho até que elas podiam fazer. Quem não podia fazer era ele. Ele é um magistrado. Deixa eu fazer nós estamos chegando num ponto assim que me parece que há uma... Eu vou usar uma expressão já que eu não gosto, mas de qualquer jeito, há uma grenalização exagerada. O Favreto tem uma história... que eu não sou sequer amigo do Favreto, conheço ele, se eu encontrar ele na rua vou cumprimentá-lo, vou parar para falar com ele, mas nunca comi uma refeição com ele. Não tem convivência. Não tenho convivência nenhuma com ele, não sei onde ele mora, nunca estive na casa dele, não tenho o telefone dele. Mas conheço ele, se eu encontrá-lo vou cumprimentá-lo e vou conversar com ele. Então é daí que eu sei. Mas tenho ele como um profissional sério. Tenho ele como um sujeito que, quando advogou ao longo da vida, sempre se portou como uma pessoa séria. O fato dele ter uma vinculação política, isso não é demérito nenhum. Vou trazer aqui como exemplo um grande amigo nosso, Braulio Marques. Foi deputado pelo PMDB e, em razão disso, foi desembargador. Porque o governador escolheu... Primeiro ele foi escolhido pela OAB. Pela OAB, mas claro. É exatamente a mesma circunstância. Ele foi na lista tríplice da OAB. Não, a lista sextupla. Escolhido pelo tribunal. A mesma circunstância do Favreto. É a mesma circunstância do Favreto. Lista sextupla da OAB, lista tríplice do tribunal, e ele foi escolhido pela presidente da República porque é um tribunal federal. A mesma circunstância do Braulio Marques, só que o Braulio foi escolhido pelo governador porque era um tribunal estadual. Esta vinculação política, isto não é demérito. O que se espera de todos quantos vão pelo 5º Constitucional, é que ao vestir a toga, desvistam
a filiação partidária. É isso que se espera. Então, eu acredito assim, porque eu acredito que as pessoas são de bem. Eu acredito que ele não estava mancomunado com os advogados que entraram com habeas corpus. Eu também acredito que não. Esse é o primeiro ponto. Conhecendo a história dele, eu acredito que ele não estava mancomunado. Segundo, para que o telespectador também possa entender como é que são os processos, assim, como é que as coisas funcionam. O juiz de plantão, ele precisa saber duas coisas. Não existe, no nosso sistema não existem dois juízes com competência simultânea. Quando um juiz se diz competente para um processo, ele exclui a competência de todos os outros. O nosso sistema é assim. Então, o juiz de plantão recebe qualquer coisa que ele recebe. Ele olha primeiro e vai dizer assim: eu sou competente para examinar essa matéria? É a primeira coisa que ele tem que ver. Porque ele podia estar dizendo assim, ó, dá para soltar um preso lá do Ceará? Ele vai dizer, não, eu não tenho jurisdição no Ceará, eu não sou competente, não é comigo esse assunto. Então, a primeira coisa, eu tenho competência para apreciar essa matéria. A primeira coisa que ele vai dizer. A segunda coisa, isto é matéria de plantão? É matéria para ser examinada no plantão? E aqui me parece que nós podemos dizer se ele acertou ou se ele errou. Nós podemos dizer se ele acertou ou errou. Isso é matéria para plantão? Porque para examinar habeas corpus em relação ao Lula, ele tem a competência. Ele é do TRF4, ele é o juiz de plantão, ele tem jurisdição criminal e a matéria era criminal. Bom, a matéria é de plantão, tinha urgência, precisava ser resolvido aquilo. Aqui nós podemos discutir esse assunto. Isso é discutível. Muito bem. Juiz erra. Eu posso dizer para ele assim, ele acertou, tinha urgência, era para já, precisava resolver aquele assunto imediatamente. Ou eu posso dizer, não tinha urgência. Se não tinha urgência, eu vou dizer assim, olha, isso não tem urgência, dá para deixar para ser resolvido segunda-feira, por quem? Pelo juiz que tem competência natural. O relator. Assim, por relator natural. Olha, isso aqui não tem urgência, dá para ser examinado segunda. Afinal de contas, são todos esses argumentos que nós todos vimos ao longo do tempo, que foram aí, domingo, desgastados, e hoje, durante o dia, debatidos. Só que já teve decisão assim, teve decisão assim, olha, dá para o relator. Bom, se ele... Agora o sujeito pode errar. Não, eu acho que isso aqui é urgência e acho que tem que ser decidido agora e eu vou apreciar. Ele apreciou. Disso cabe os recursos cabíveis. Cabe os recursos. Mas não teve recurso. A gente está aqui... Não. Aí é que tá. Aí é que tá. A urgência era tão urgência e ele estava tão inseguro com a decisão dele que ele disse assim, vocês têm 1 hora para cumprir. Eu acho... Né, esse já foi no segundo momento. Assim, ó, no terceiro evidente, momento. Então, assim, ó, eu pessoalmente, eu sou membro do MP, já tive aqui debates com o Lênio sobre esse assunto várias vezes, eu acho que a prisão com esgotado o 2º grau de jurisdição, ela é cabível, acho que a Constituição admite isso, tenho convicção de que admite isso, então acho que nesse assunto está bem. Mas há gente que diverge disso, ele pode divergir, caberiam os recursos adequados. Dali para adiante, houve uma movimentação toda para que se mantivesse, ou para que não se cumprisse a decisão dele. Bem ou mal, houve uma movimentação para que não se cumprisse aquela decisão dele, que ele podia decidir daquele jeito. Eu quero dizer que ele podia decidir daquele jeito. A meu juízo, ele decidiu equivocadamente, mas ele podia ter aquela decisão nas circunstâncias que decidiu. Agora está muito errado para a pessoa que acompanha, doutor, esse excesso de canais pelos quais se podem pedir habeas corpus. É a primeira coisa que quem está assistindo a TV aqui deve estar pensando, poxa, mas tantas vezes, toda semana, se não todo dia, a gente está discutindo um novo tipo de recurso que a defesa pode entrar para liberar. Deputado, isso foi importante. Um dos primeiros argumentos de objeção é que isso é matéria de execução penal. E a jurisprudência é avassaladora, dizendo que execução penal, que é a matéria de execução penal, que era não se ataca por habeas corpus. Tu tem um recurso próprio, que é agravo. Então, porque senão todo preso vai entrar com habeas que é muito mais rápido. Todos os dias. Todos os dias. Então, se a matéria de execução penal, isso era matéria de execução penal, tu vai atacar por agravo. A volta que eles tentaram dar de argumentação é que assim, é que a juíza não está decidindo isso. Uhum. Mas o habeas também, tu pode dizer assim, olha, dou 24 horas para que ela decida. Mas, a TV Pampa está exibindo uma série de vídeos realizados em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. O tema da campanha é Não Cale, Compartilhe. Nosso objetivo é chamar a sociedade para discutir temas atuais e sensíveis. Além de exibidos neste programa, os vídeos vão estar disponíveis no Face.
Agradecemos as pessoas que aceitaram o desafio e vão nos contar suas histórias de vida, para que possamos, assim, refletir e procurar criar uma sociedade mais justa. Várias religiões, o mesmo respeito. Sensacional esta campanha. A cada semana a gente se emociona mais ainda com os trabalhos apresentados aqui. O CREMERS e a Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul alertam que o bronzeamento artificial pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão e inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte seu dermatologista. CREMERS, ações efetivas pela saúde. Olha aqui, Eduardo Krause. Há vinhos do mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecie os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Aliás, eu já vi que tu também te direciona muito para o vinho aí, né? Ah, sim. Desse debate eu nunca escapo. Do político, não só me diz por que tu escapa do político. Tu tem exposição ideológica, não? Eu tenho, e a gente diverge muito. Eu e o pai nos então almoços toda segunda e terça-feira, quando a gente almoça juntos toda semana. E nas quintas também, quero mandar um beijo para minha avó, né, a dona Janice, que eu sei que ela está assistindo o programa. Boa, na quinta eu almoço na também. casa dela sempre. E a gente tem as nossas divergências, mas continuamos almoçando juntos. Mas nós não né, íamos deixar inteira. vocês dois brigar aqui, não. Fica tranquilo. Não, é uma honra estar com meu pai Mas aqui. eu não brigo. Nunca briguei. Por isso a gente continua almoçando Esse é o toda problema, semana. a gente não consegue brigar com o Krause. Mas e aí os vinhos? O livro, ele fala muito de vinhos também. Esse é o meu segundo livro. Sim. O primeiro romance chamava Pasta senza vino, que é massa sem vinho, em italiano, que apesar do nome é uma história que tem muita gastronomia, muito vinhos, que vem da frase pasta senza vino é como um bacio senza amore, massa sem vinho é como um beijo sem amor. E a história é justamente o contrário, né? Tem muita massa, tem muito vinho. E em Brava Serena, os vinhos italianos participam, cada um à sua maneira, dos capítulos. E dependendo do tipo de vinho, uma determinada situação E tu acontece. vivesse em Florença, né? Vivi em Florença. É. O outro livro se Que é a passa... terra das artes, né? A terra dos Isso. intelectuais italianos, né? Muitos escritores moraram lá É. também. E eu morei lá por um ano. De lá eu voltei com Pasta senza vino. Deu certo. A recepção foi super legal. Já Mas tá tu na... voltou para buscar uma brasileira? Voltei E casou lá? e arranjei uma brasileira logo que eu voltei de lá. Ah, é? Né? Voltei com todo aquele papo Escapaste dos italianos. dos italianos? Né? E escapei e vim para cá. Conheci a Daniele, também um beijo para a Daniele que deve estar assistindo. Voltei para lá ano passado para casar. Fizemos o pacote completo, casamos, vimos o Papa, voltamos. Casaram onde? Casamos perto de Florença. San Donato em Colina, é o nome da cidade. E apertamos a mão do Papa, voltamos. E nessa volta saiu o Brava Serena, que se passa em Roma. Que maravilha. E tu casaste onde? Ô? Eu não casei. Mas Não assim que se for casei, programar não casar, casei, eu não posso te tô dizer, vai prevendo ser isso no curto no meio prazo. dos moinhos de vento. Na Holanda. Na Holanda. Não, né? mas não. Os não. canais holandeses. Não, vai levar um bom tempo, ainda solteiro. Tu vivesse quanto tempo na Holanda? Eu vivi, no total, 2 anos. 2 anos? Um ano em Em 2011 Amsterdã? e 2012 em Utrecht, enquanto estudei em Leiden, e depois, pouco menos de um ano na cidade de Amsterdã. E um ano na Dinamarca também, que foi quando eu fiz Putz, o que mestrado em maravilha, que jornalismo. privilégio, hein? Foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. É bom a gente, e não só, obviamente, a experiência de estar dentro da universidade, estar aprendendo num outro ambiente, mas também pela prática, né? pela vivência do dia a dia. Né? Quem tu acha da monarquia? Muito importante no contexto europeu, principalmente em alguns países como a Holanda. Em outros países
é uma instituição válida e importante Na naqueles Suécia países também ainda é em importante, que né? permanece, e Na não Dinamarca também. não é um elemento decorativo, como muitas pessoas pensam. Pelo contrário, justamente por ser uma figura, o rei ou a rainha, né, que une a nação, que é um chefe de Estado, mas não se intromete em política, não tem intromissão política mais, como houve lá atrás, na época medieval, é uma figura que faz com que a repartição de poderes fique mais clara do que nós temos no nosso presidencialismo no Brasil. Já o semipresidencialismo, ou o parlamentarismo, por exemplo, português, né, o alemão, que tem um presidente da República eleito pelo povo e um chefe de governo eleito pelo parlamento, deixa muito mais clara a distinção de quem é chefe de governo e, portanto, tem uma visão ideológica de mundo e, por isso, precisa colocar um programa de governo à frente com alguns matizes ideológicos, e quem é chefe de Estado e representa a nação como um todo. E esse é um dos grandes fracassos do nosso movimento, do nosso presidencialismo no Brasil e na América Latina, porque a mesma pessoa, não Tu és importa... favorável ao Eu parlamentarismo, sou, não né? importa se é FHC, Dilma, Temer ou quem quer que venha depois, a mesma pessoa precisa encarnar o sentimento nacional de chefe de Estado e também precisa chefiar um governo e, portanto, ter preferências partidárias. No momento que dividir essas duas coisas, falo sobre isso também no meu livro, tenho certeza Mostra que teu livro aí, que veio rápido o teu livro. apareceu, né? Apareceu, Eu disse que teu aparecia. livro. Tá aí. Somos nós com uma voz. Agradeço pela contribuição também do Paulo Sérgio aqui nos depoimentos finais. É um livro que traz uma coletânea dos melhores discursos dados ao longo do meu mandato, de pouco mais de 3 anos na Assembleia Legislativa, como sou suplente, não estou mais lá, divididos em 7 partes, e uma delas é justamente sobre a defesa do Estado de Direito e da democracia. Tá aí. Tu acha que Tá havendo as existe melhores harmonia defesas. entre os poderes no Brasil? Tem que haver. Nós temos que... Não, mas existe hoje depende, harmonia? não sempre. Eu acho que não. Isso está desarmônico Não hoje. E o Poder E Judiciário dentro de cada poder tem harmonia? também não está se vendo tanta harmonia dentro de cada Não, não poder. é uma tanta, pena. não tem harmonia. Pelo que se viu ontem, Olha o nenhuma. Supremo. Mas Olha o ainda exemplo. assim, horrível. Mas entre mortos e feridos, o essa dia de situação ontem... do Supremo sempre existiu. É que, na verdade, nós não tínhamos o conhecimento, mas as discussões na história do Supremo sempre foram acirradas. Mas de ofensas, de agressões pessoais? Eu não acredito. Outra contingência, mas o que acontece é o seguinte, a questão da mídia hoje, da transmissão das reuniões, colocou essas Desnudou que sempre existiu? divergências acirradas lá no Supremo. Quem estuda a história... Divergência errada é uma coisa, uma agressão. É que existia uma liturgia, verbal. um contexto mais conservador, uma liturgia mais respeitada, né? Até porque a intervenção política no processo de nomeação desses ministros, na verdade, ela vem acompanhando o que nós estamos verificando na própria política. Vê bem, há muito tempo que indicações políticas precisam do atestado de figuras, como Sarney e Companhia Limitada, porque lamentavelmente, esse é o processo. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma representação no Supremo terça parte, ou seja, 1/3 de promotores, 1/3 de advogados e 1/3 de juízes, para cumprir um mandato, como de senador, o sujeito vai lá ser ministro do Supremo por 8 anos e volta... Essa é uma grande solução, hein? E volta para a sua origem, no exercício, ou seja, o sujeito, para ser indicado ministro do Supremo, tem que ser o cara acostumado com a lide do balcão, não o sujeito formado e com atuação conhecida nos tribunais superiores, mas indicado pela Ordem dos Advogados, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e não pelo meio político, nós teríamos uma outra realidade. Tu que vives intensamente Brasília de hoje, tu sente que existe dentro do Poder Executivo, por exemplo, no Legislativo a gente sabe que não existe, no Judiciário é a mesma coisa. Não existe. A questão posta Não aí, existe unidade. se nós pegarmos o exemplo recente aí da área da regulação, hoje de manhã saíram duas notícias tristes na Freeway, porque o Estado não foi capaz de dar conta. Que absurdo. O Tribunal de Contas acho que se meteu onde não devia se meter, e a Agência Reguladora dos Transportes era fraca. Quem perdeu foi o cidadão. E a Freeway O cidadão não está preocupado quem é a concessionária que cuida de determinada concessão, ele sabe que está ruim. Até então, o que se discutia com a Freeway era quando aumentava a tarifa, ninguém gosta de pagar nada, e eu acho justo reclamar. Agora a Freeway parou, ninguém sabe o que vai acontecer. Nós vamos entrar um verão, que no verão, com a Freeway regulada no fim de semana, impacável, vocês imaginam o que vai acontecer daqui a 90 dias. Por absoluta falta de ação do poder público, e aí todos estão envolvidos, todos sem exceção.
Mas é uma vergonha, porque já tinha contrato emergencial de um ano, né? Deixaram vencer o contrato emergencial, não tomaram processo. Eu pergunto, e posso perguntar aqui, lanço a pergunta e provoco o deputado, até por conta do ambiente mais sadio em que ele participou aqui dentro da Assembleia. É um ambiente sadio no que diz respeito à política, se comparado com o ambiente de Brasília. Eu pergunto como construir uma relação harmônica com malfeitores. Basta ver o número de pessoas envolvidas em processo. Como é que tu vai colocar um integrante do Poder Judiciário que não tenha alguém limpo de máculas? Como é que tu vai construir uma relação de harmonia quando do outro lado a pessoa com quem ele vai dialogar, vê bem, em alguns segmentos parece que o pré-requisito é o sujeito estar emaranhado em falcatrua. É verdade. Então, assim, como construir essa harmonia no ambiente doentio? Eu volto à pergunta inicial que o Paulo Sérgio Pinto me fez sobre a questão da troca do partido, né? Um dos motivos para eu ter ido para o Partido Novo é que ele só aceita quem tem ficha limpa como filiado. Hoje a regra nos partidos políticos é que o ficha suja não só é filiado, como eles botam o cara para concorrer e espera a justiça dizer que não, né? Mas, Marcel, vê o absurdo de tu imaginar a criação de uma lei de ficha limpa. De ficha limpa. É absurdo. Mas isso deveria ser pré-requisito, ou seja, o sujeito não deveria ser aceito um partido. Então, mas não é isso que acontece. E aí criticam lá o Judiciário do Serpu quando querem acuar para exigir que isso seja cumprido, mas isso é pré-requisito. Esta é a norma que não precisaria estar escrita. Mas eu concordo 100%. Então não tem como construir harmonia. É muito difícil, mas tem que ir aos poucos com uma visão de longo prazo. Nós precisamos quebrar ovos para chegarmos numa outra realidade. É necessário esse processo de ruptura, porque na verdade nós não podemos fazer com que um ambiente sadio dialogue com o ambiente doentio. E em relação à própria questão do Supremo, achei interessante a ideia que foi colocada do rodízio e dos mandatos fixos. Mandato fixo. Eu falei já uma vez aqui, quando estive em Indiana, lá os ministros do Supremo Estadual, eles na primeira indicação, eles permanecem por apenas 2 anos, precisam ser referendados pela população, porque lá o juiz, inclusive, é eleito, né? O delegado? O delegado é eleito. E a cada 10 anos, a população tem que confirmar a permanência dele no posto como juiz. Quem é que será eleito no Brasil se essa for a captação para o exercício de funções como as que lá, pelo processo cultural, é possível? Eu acho que aí nós estamos... Eu discordo dessa visão de que o povo brasileiro é intrinsecamente diferente do povo americano. É óbvio que nós temos Não, intrinsecamente não. Mas o processo de formação é completamente diferente. Aí há uma distância cultural muito grande, mas as instituições moldam muito a cultura também. E nós tendemos a não ver isso muitas vezes, porque a gente acha, não, a depender do nosso eleitor, o processo político sempre vai ser esse. É que o investimento a ótica não é essa. Me permite fazer uma observação. Tem um texto do Rui Rosado. A escolha dos tribunais superiores é uma coisa que é debatida desde sempre. Rui Rosado de Aguiar Júnior. Nosso ministro do STJ. Querida figura, então, grande. Quando se debate isso tudo, o Rui Rosado, em algum momento, ele diz assim, olha, qualquer processo de escolha, em algum momento, vai ter um personagem humano no fim dele. E nenhuma escolha é melhor do que as pessoas que escolhem. Quer dizer, assim, bom, não vai ser o presidente da República, vai ser o Congresso. Bom, então é o Congresso. Não vai ser, então vai ser a ordem. Então é a ordem. Então, não vai ser a ordem, vai ser o MP. Bom, então é o MP. E no MP é o Judiciário. São essas pessoas que vão estar escolhendo. E, de alguma forma, o sujeito que quer ser escolhido vai passar de chapéu na mão nessas pessoas. Vai ter um componente político. Quer dizer, vai ter um componente político sempre. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu recebi esses tempos, talvez se eu conseguir, eu vou lhe mandar. Assim, o ridículo que eram os juízes, os county judges, fazendo propaganda para si. Prometendo prender os bandidos. Coisas assim, que era de fazer, assim, de fazer... Rintintim. Mas era uma coisa assim, era vergonhosas as coisas. Por quê? Porque ele tem obrigação com aquela população local. E os relatos de que um sujeito de fora daquele município, tentando litigar com o munícipe, ele está liquidado. Cooperado Unicred, a atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos, de acordo com o seu perfil. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma viagem à Serra Gaúcha. Acesse unicred.com.br/centralrs e coopere com a gente.
É a Unicred, melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Vamos agora ao quadro de saúde com a médica da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e também presidente da Bienal do Mercosul. Da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman vem a doutora Daniela, que já está participando aqui do programa, né, das gurias, às quartas-feiras, a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, Daniela. O deputado Marcel Van Hatten ficou ouvindo atentamente a doutora Daniela Cornélio aqui, hein? Muito qualificado, como foi dito antes aqui antes da abertura. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zeríssimo com ofertas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, meu caro amigo Eduardo Krause, ou os Eduardos, ou os Krauses, né? Só tem Eduardo aqui, oferece né? produtos com a garantia, mais um aqui, com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata da região. É assim para que você cuide do seu carro com esta garantia que só a Renault lhe traz e pode ainda economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é a Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Dá uma oportunidade para os telespectadores, vou começar de trás para diante. Mais de 300 WhatsApp já temos aqui. Por que este deputado não tomou atitude politicamente se estava junto com Temer na posse? Putz, vamos pegar de novo o teu pé porque tu estava lá com o Temer. Na verdade, era um tava direito no dia, que existe. Não, e era no dia do impeachment da Dilma. Eu estive durante o impeachment da Dilma lá. E aí, é o Ivo obviamente, Comelli que está perguntando isso. E com a mesma, imagino eu, a mesma perspectiva da maioria dos brasileiros, que Temer conseguisse fazer um governo que recuperasse o Brasil. Conseguiu até ali. Infelizmente, com a mar de denúncia de corrupção e tudo, foi-se. Marcel Van Hatten, guerreiro brasileiro, ficou até o fim naquele frio em frente ao TRF-4. Este me representa, Ronaldo de Canoas. Obrigado, Ronaldo. Doutor Eduardo de Lima Veiga, adoro seus comentários, sempre claros e ponderados. É um orgulho do Rio Grande do Sul como procurador, está dizendo o Carlão aqui. Muito obrigado, Carlão. José da Cunha, por que o Dair não assume os pedágios, pois as faixas estão conservadas? Seria a hora do poder público dar continuidade. Aí o DENIT, né, porque é federal, o José de Guaíba, concorda, Krause? O Dair não tem condição. Se o Dair assumisse o que tivesse que assumir, já estava bom. Na minha opinião, o Dair não tem condição de fazer isso, muito menos o DENIT. O número de automóveis que passa por dia na Freeway, outro tem manutenção diária na Freeway, ou dentro de 30 dias nós vamos começar a sofrer com colapso. Agora, a Freeway não é uma rodovia que suporta essa demanda de veículos, vai ter acidente. O SAMU não foi preparado para atender. O SAMU são ambulâncias que estão preparadas para atender pessoas, acidentes em Porto Alegre. Hoje já deu problema com hoje deu 2 problemas. Agora, assim, E por uma falta de decisão e de gestão pública, nós estamos com esse caso. O Krause disse muito bem, ninguém gosta de pagar, eu também não gostava de pagar pedágio. O único pedágio que eu pagava com gosto, achava justificável, era o da Freeway. Ela foi aumentar uma faixa, a gente enxergava as benfeitorias na estrada. Serviço de socorro. Tudo funcionava na Freeway. O que me preocupa para uma decisão certa... É um desastre o que vai acontecer. Para uma decisão certa, porque o cidadão, em primeiro lugar, o cidadão tem que estar protegido.
por uma decisão certa, têm sido tomadas tantas decisões erradas que o gestor ficou com medo de tomar a decisão certa. Tanto o Tribunal de Contas, o setor do Tribunal de Contas que cuida disso, como a própria agência reguladora. O Tribunal de Contas da União, isso. Da União. Uma própria agência reguladora que devia dizer o seguinte: não, esse serviço vai continuar sendo mantido até que o Estado faça a licitação. Mas o cidadão não pode ficar mal. Agora eu te pergunto, Krause, como é que acontece uma situação dessa sem um grau de previsibilidade? Ou seja, onde é que está o planejamento, a inteligência de Estado? Sabiam que isso ia acontecer, sabiam que isso ia acontecer um ano atrás. O problema é maior do que vocês imaginam. Se tudo der certo e se essa licitação correr dentro dos prazos... Você está falando de 30 dias, os caras estão falando em fevereiro? Não, que fevereiro. Olha aqui, se tudo der certo, se a licitação correr dentro dos prazos, se a empresa tal ganhar a licitação, ela tem que se constituir numa SPE, numa sociedade de propósito exclusivo. Ela tem que assumir aquela demanda, ela tem que assumir todo o material que foi devolvido para a União. Isso vai ter que ser feito um inventário dos 150 ou 200 quilômetros da rodovia para começar a operar. Mas olha aqui, eu vou ser muito otimista se lá por maio, abril, junho do ano que vem, nós começar a pensar numa empresa se mobilizando para lá. Até enquanto lá isso, o cidadão que deu um jeito de ir para o litoral. Não é só o cara que vai fim de semana para a praia. A Freeway é uma rodovia de entrada na cidade. Acho que é como todas as onde entra caminhão, entra produto, não tem dinheiro para uma coluna de transporte no país, é a ligação. E pior, do país. A ponte do Guaíba foi projetada para abrir 2 vezes por dia, ela está abrindo 4. Ela estava abrindo 4 com gente de manutenção. Agora ela está abrindo 4 com um pessoal contratado para apagar um incêndio. Nós vamos apagar incêndio por 6 meses. Quando a ponte do Guaíba parar, Porto Alegre para. Tu tem que fazer uma volta de 80 e poucos quilômetros para entrar em Porto Alegre. E aí? Porque... E aí ninguém é punido por isso. Ninguém toma decisão A incompetência não é punida no Brasil. Infelizmente, ela é tão ou mais danosa que a corrupção. O habeas corpus que o desembargador Favetto deu, vocês podem não concordar, mas quem vai dizer isto não é o Sérgio Moro, nem o relator João Pedro Gebran Neto, que não é mais relator. Afinal, agora está em fase de execução. Muito embora o direito esteja doente, o judiciário visivelmente político-partidário também está. Ainda há regramentos a serem seguidos. Se Favretto não pode despachar esse habeas corpus, o antigo relator também não pode agir da maneira como agiu. Diz o doutor Lênio Streck, os dois estão 0-0. Que chega à mediocridade relacionar concessão do habeas corpus pelo desembargador Favretto e sua indicação pelo quinto constitucional. Isto é um absurdo. Durante o mandato do presidente Lula, esquecendo que o atual presidente do TRF4, Carlos Thompson Flores, foi indicado também pelo quinto, pelo Fernando Henrique Cardoso. E por aí vai a Ione Luz. É verdade também. Tudo é verdade. Não. Parabéns, Ione Luz, tá vendo? É verdade. Mas já que foi trazido... O Carlos Eduardo Thompson Flores, só para esclarecer o que eu estou dizendo que é verdade, o Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz é membro do Ministério Público Federal de carreira e foi guindado a desembargador federal pelo quinto constitucional, lista sexto feita pelo Ministério Público Federal, lista tríplice reduzida pelo Tribunal Federal Regional e escolhido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E isso isso é mérito. Isso é mérito. Agora, o que podia dar dupla interpretação no que tu disseste aqui. Não foi o Roberto. É mérito. Eu não disse se eu sou a favor ou não da representação do quinto constitucional. Eu particularmente não me agrada. Mas isso, eu não tenho uma posição firmada sobre... Eu particularmente, tendo mesmo o Ministério Público assento nos tribunais, não me agrada, mas eu entendo o significado que deveria ter esse dispositivo para eleger os tribunais, nem sempre isto representando a realidade, mas no caso concreto, como diz o Eduardo, o presidente do tribunal, assim como o presidente do tribunal, que ao meu ver, e aí, respeitando as posições em contrário, colocou o bom senso na mesa, no sentido de dar tranquilidade e dar estabilidade na ausência de um fato novo, há uma situação de mérito... Ele uma decisão consolidada. Do tribunal. É, e outra, uma situação consolidada no tribunal e que passou por um juízo prévio no STJ, porque houve um habeas que foi negado, ou seja, dizendo que estava correta a execução provisória. Eu não vou entrar no mérito do quinto constitucional, só quero retornar também à discussão que foi feita agora há pouco
sobre o próprio partidarismo, digamos, do desembargador. O fato é que as reações dele ao longo do dia acabaram revelando muito mais. Essa foi a impressão. Ninguém está aqui acusando, dizendo que ele é um foi homem de por ser bem, petista, eu mas conheço. as reações das pessoas, dele e a forma como foi, inclusive exigindo que em 1 hora fosse solto, foi algo que começou a ensejar na população, que via aquilo como, poxa, isso é uma decisão muito mais quase arbitrária ou arbitrária, ao arbítrio da lei, para liberar alguém que foi do mesmo partido dele. Isso que as pessoas, em geral, passaram a interpretar. Em segundo lugar, quanto à participação ou não do povo na eleição de juízes, eu acho que é uma discussão que nós precisamos sim fazer no Brasil. Eu entendi mais ou menos, eu gostaria de ler o texto, mas eu não vejo problema nenhum num juiz dizer que vai prender bandido. Por exemplo, foi dito, né, o senhor disse que há propagandas nesse sentido. Acho que falta isso muitas vezes, inclusive uma boa dose de conexão entre realidade e aquilo que acontece nos gabinetes do judiciário. Isso o próprio povo sente muita falta. Parece que é um mundo fechado em torno de si e não de olho realmente no que acontece de forma geral na sociedade. Senão nós não teríamos também tantas decisões que a população considera, no fim das contas, injustas. Vamos agora com o Gimo ao nosso ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Eduardo Batalha Claus, seu ponto final. Pois é, eu vou fazer um fechamento um pouco mais light. Eu estou com uma rara oportunidade de estar num programa com bastante audiência, dividindo com pessoas que eu quero muito bem e de forma muito especial com meu filho, que vai falar e que já falou aqui no livro que ele lançou recentemente. E também falou do livro que ele lançou há 2 anos atrás, que está na 3ª edição. Mas eu queria botar um ponto final um pouco positivo, que o Rafael, que vai chegar essa semana, enxergue um Brasil melhor a partir do ano que vem. O Rafael, meu neto, que deve nascer quinta, sexta ou sábado. Então, parabéns. Que o Rafael e que todos os Rafaéis, que todas as Anas e as Marias que vão nascer essa semana no Brasil, tenham talvez um pouco mais, consigo enxergar no amanhã um país um pouco melhor e que tem um pouco da colaboração de cada um de nós. Me lembrei do Adagio Mi País, do Zita Rossa, né? Aquilo foi feito para o Uruguai e vale para o Brasil de hoje. Tá? Disse meu pai que teremos um horizonte na frente que vai se revelar promissor. Aquele passou e vem outro horizonte, outro, mais outro. E eu já nasci esperando um horizonte melhor. Mas eu vou te dizer... esse horizonte nunca chegou. Eu sou um cara que, eu acho que Deus me deu uma coisa, eu sou um cara feliz. Tudo que eu faço com felicidade, faço com Isso vontade. não é outra coisa. Tá? Isso é outra coisa. E eu espero que eu sempre estou atrás desse horizonte e sempre enxergo um horizonte melhor. E se ele não foi bom, ele vai ser melhor e ele vai ser melhor. A gente faz o nosso mundinho, né? Mas o que está à nossa volta é terrível, lamentavelmente. É verdade. Seu ponto final. Queria agradecer de novo. Não, conta com a gente, venha sempre. Porque é um momento em família muito especial. Porque quando eu tinha 18 anos e o pai lançou A Vaca Nua, que eu falo mais do livro dele do que ele mesmo, o livro de crônicas, que ele ganhou o prêmio Açorianos. Ele nunca disse isso. Pois é, mas, não diz as coisas. De escritor revelação. Sou um péssimo vendedor de mim mesmo. Então... Mas tem que dizer para os amigos que vendem ao menos, né? Quando ele lançou esse livro eu tinha 18 anos e eu lembro que eu nunca imaginava naquela época que eu ia escrever livros depois. E gosto de pensar que ali foi um ponto de referência para mim e que se ele não continuar escrevendo depois daquilo, espero que ele mude de ideia e retome, porque ele ganhou o prêmio de escritor revelação do Rio Grande do Sul e parou ali, né? Então, ou ele está nos preparando para alguma coisa muito boa que vem por aí, não sei qual é o plano dele. Eu acho que eu vou engano, por isso que eu tenho medo de lançar outra. A vaca pior que a obra-prima já foi lançada. A vaca continua Lula, viu? Então, para mim, é uma grande honra estar do lado do meu pai em todas as oportunidades da vida, quanto mais na TV, mandando beijo para todo mundo aí, para o Rafael que vem vindo também. Aliás, o Morinha mandou um beijo para ti aqui, que o programa está magnífico e só craques. Mas o Moro é outro suspeito, né? O nosso grande churrasqueiro Moro. Faz o maior javali, assador desse jogo. Faz o javali como ninguém. Vamos trocar de livro? Não, eu quero o meu com autógrafo. Mas o teu autógrafo não é esse que tá aí? Não. Olha aí, é um mágico. Não tinha visto o truque. Virando a capa para a câmera. Aqui. Bravo, Paulo Sérgio. Olha aqui, ó. Brava Serena, bravo, Paulo Sérgio. Te agradeço o espaço e te convido a conhecer a minha Roma. Abraços,
A minha eu conheço. Agora tu vai conhecer a minha, com muito Marcello Mastroianni. Agora eu vou ler sobre a tua muito Roma. Vinho. Quando voltar a Roma, vou viver a tua Roma. Isso mesmo. E a tua Florença também. Também, no Passo da Santa Savina. Marcelo Van Hatten. Que curioso. Somos nós com uma só voz. Esse é o teu livro, né? Esse é o meu livro também. Seu ponto final. Meu ponto final é... Aliás, o Bodevita eu gostei, olha aqui. Gostou, né? Obrigado. Não, pô, será que... De quem é esse terno? Esse é não meu? fala português? Não, é russo. É mas na verdade comprado na Rússia, mas é italiano. Italiano. Aliás, foi... Deve ser o Hermenegildo Zenger? Não, Benafeto. É concorrente do Zenger. De qualquer maneira, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e o meu ponto final, sou um apaixonado defensor da redução da interferência do Estado na vida das pessoas, na esfera que deveria ser da iniciativa privada. E toda essa discussão que foi feita aqui também sobre DAER, sobre concessão, acho que nos remete justamente à incompetência dos órgãos estatais em cuidarem de coisas que parecem básicas, mas que por isso mesmo deveriam ser cuidados pela iniciativa privada. O DAER é um exemplo disso. Ao longo do meu mandato como deputado estadual, por diversas vezes, eu que sou de 2 irmãos, né, a gente tentou intervir junto ao DAER para fazer reformas em recapeamento asfáltico no município de Santa Maria do Herval. Enfim, o próprio DENIT às vezes foi parceiro, preciso reconhecer isso também em obras na região ali do Vale dos Sinos, onde foi instalada inclusive uma espécie de uma pequena rótula no bairro Roselândia, mas ainda assim muito menos foi feito do que aquilo que poderia ser feito se a iniciativa privada estivesse com a concessão do serviço, como a gente vê agora, perdeu-se essa concessão na Freeway e nós vamos enfrentar muitos problemas nos próximos meses. Então, sou um ardoroso defensor da redução do tamanho do Estado nos lugares em que ele não deve atuar e, obviamente, que o Estado seja presente nas áreas mais básicas, a começar pela segurança pública, que normalmente já estão mal atendidos. Senhor Eduardo Lima Veiga, esqueceu-se de comentar que o Judiciário Legislativo americano prioriza o sempre coletivo, ricos e pobres, em detrimento de uma só categoria, como fez determinado partido, Sérgio Renato. E deu o telefone dele aqui. Muito bem. Só para esclarecer, o deputado colocou bem, não tem problema nenhum o juiz dizer que vai prender criminosos. É que nesses esquetes que eu recebi num grupo nosso, a propaganda era ridícula. O juiz se fantasiava de perseguidor de criminosos e tal. Então, a gente tem que se dar conta que esse processo eleitoral ele é muito delicado. Porque ele precisa fazer maioria e se comprometer com essa maioria. Isso é visível quando a gente vê nos anos 60, nos movimentos dos direitos humanos, a dificuldade que foi implementar nos Estados Unidos a política antirracial, acabar com a segregação nos Estados do Sul. Por quê? Porque os juízes eram eleitos pela maioria branca e não aceitavam e resistiam às leis federais que determinavam o fim da segregação, até que houve intervenção federal. Por quê? Os juízes eleitos, os juízes municipais e estaduais eleitos resistiam a aplicar as leis federais que determinavam o fim da segregação. O que eu estou querendo dizer é que nenhum modo de seleção de pessoal é perfeito. Todos eles têm as suas imperfeições. E todos eles dependem, no fim, de quem está por trás escolhendo. Então, melhor será o processo de escolha, quanto melhor forem as pessoas que fazem essa seleção dos que vão atuar, no fim, no processo. Doutor Roberto Bandeira Pereira, seu ponto final. Eu assino embaixo do que diz o Eduardo, do que diz respeito a essa questão acho que é extremamente positiva a convivência da atividade política no seu lugar e a atividade jurídica dentro da técnica. Então, o ativismo do judiciário no ambiente político deve ser rechaçado e, ao mesmo tempo, em que a intervenção política também não deva acontecer na mesma esteira. Mas eu, pegando o gancho do que diz o Batalha, Batalha Krause, o meu estimado amigo, o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou um otimista, eu acredito que esta confusão que nós estamos vivenciando é o prenúncio de uma fase nova. Nenhum processo de modificação, de ruptura aconteceu em ambiente de tranquilidade. Todos os movimentos de edificação do processo civilizatório nasceram do caos. Nenhum da organização. E acho que isso é o prenúncio. Se nós vamos ver, não sei, mas nós temos que trabalhar pelo combate da corrupção, e a corrupção nossa mesmo, quando eu coloco um papel na rua, quando eu furo uma fila. Então, são pequenas corrupções e, portanto, nós estamos vivendo no meio de um processo educativo. É um processo de reformulação, e as propostas que faz o deputado no sentido de que temas sejam colocados na mesa também
devem ser bem-vindas, porque nesse processo de reflexão, acho que é um processo de modificação. Eu vejo de forma positiva, acho que questão de 15, 20 anos à frente, nós estaremos aí, o Rafael vai vivenciar uma outra realidade. E nós temos que trabalhar nesse sentido. Não dá para abandonar o país, como muitos defendem. Como o senhor está vendo essa tentativa de aumento do PTU em Porto Alegre? Sou contra. Acho que se fosse para equalizar eventuais injustiças, tudo bem, desde que não significasse aumento de arrecadação. Isso é um absurdo. Isso é o que estão falando. Desculpa, mas comungando com o diz deputado, se me permite, até se tiver a oportunidade, voltar ao programa para tratar só disso, porque já estamos tratando faz tempo. Se simularmos isto nas situações individuais, tem situações em que terão um aumento de 3,5 vezes, por mais que busque uma adequação, ela não pode vir de forma abrupta. E além do mais, é enganador o instrumento que a prefeitura disponibilizou no site, porque ele só mostra para o ano seguinte, ele não mostra para o segundo, terceiro, quarto, o que é um absurdo. Eu considero realmente que o IPTU, se há injustiças que precisam ser corrigidas, que sejam feitas, mas que a arrecadação não aumente e num tempo isso. E tem outra coisa, né, Paulo Sérgio, porque o governo normalmente diz o seguinte, aquela área que era desvalorizada, agora está valendo muito mais e nós precisamos, o governo passa a ser sócio teu, que é aumentar o teu IPTU, mas não se dão conta os governantes que quando um novo condomínio nasceu lá, não tinha água, não tinha luz, o empreendedor lá fez, colocaram o comércio, não fizeram nada para isso, a segurança mesmo é privada e no fim vai lá o governo e só tunga mais imposto. Sou contra. E então me permite ainda, Paulo Sérgio, o município de Xangri-Lá também está preparando outro aumento cavalar de IPTU. Tem uma audiência que está sendo, uma audiência pública que está sendo convocada agora para esse mês de julho para tratar desse assunto. Vem outro tarifaço aí em Xangri-Lá, olho aberto. O de Porto Alegre é uma vergonha. Não tem mais saída, tem que reduzir a despesa e não aumentar a receita. O povo não consegue mais pagar. O que vai acontecer? Vai aumentar a informalidade, tem gente que critica sonegadores. Gente, uma coisa é sonegador, outra coisa é o empreendedor, é o cidadão que não aguenta, não consegue mais pagar por falta de dinheiro no bolso. O vereador Thiago Duarte me manda aqui um e-mail relatando a situação de um cidadão que tem 85 anos, que mora no bairro Bela Vista, desde 87. Ele paga hoje 1.900, ele pagou em 2009 1.952 do seu IPTU, já está em 4.579 e vai chegar a mais de 10 mil. Ele diz que não teve aumento. Um amigo nosso em comum, que paga 8 mil reais, projetou 32 mil reais, ou seja, o sujeito vai pagar aluguel. Estranho empresário. Pagar aluguel para a prefeitura. Estranho empresário apoiando esse aumento. Aniversário ao sábado, desembargador Taaki Hirossi, o juiz Benedito Felipe Raul Filho, a promotora Marília Goldman, colega de vocês, o Anísio Pires Galvão Filho, também promotor, o ex-ministro Humberto Costa. Também o José Patrício Herman, Colorado, lá o César Lenin, João Patrício. E o Leonardo Lamac, que estava de aniversário sábado. Aliás, gremista uma grande festa. Eu nem saí de casa sábado à noite, para não verem que eu não fui convidado. Estava de pantufa. Não, eu não queria. Não te convidaram? Não, eu não queria que o Paulo César... Então fomos, só nós dois não fomos convidados. Nós 3. Só nós dois não fomos convidados, então. O resto da cidade estava toda lá. Não foi convidado, fez um festão. Tu não está entre os 3 mil amigos próximos? Não. Deixa eu te perguntar uma coisa, só mandar um abraço especial para dois telespectadores cativos. Um é o Licurgo e o outro o Coronel Malan. Que tá todo o juiz federal Rafael Farinati estava ontem aniversário, a procuradora federal Lúcia Helena Bertazzo Goldani, o Kevin Krieger, o Delcio Gianelli Rodrigues Martins e o Pedro Gabriel de Castro. Um grande abraço a ele e a sua esposa Glorinha Corbeto. E o Valdemar Sveiter, amigo de vocês aí. Não, meu não. Juiz Ricardo Pinto Schmidt, o Neri Dalpozo, o Luiz Felipe Maldani, ex-Banco do Brasil, a Roberta Rigoto, filha do governador Rigoto, entre tantos outros. Mais o Roger, nosso colega da Rede Pampa, Roger Gama Correia, e o Blasco, teu colega grande figura, hoje é aniversário. Hoje. Teu confrade, nosso confrade. Blasco Além Nunes, nosso confrade lá. Obrigado, Eduardo Krause, o Batalha, né? Um batalha, o outro não, né, Eduardo Krause? Um nasceu na tranquilidade. O outro não. Obrigado, Marcelo Ratten. Sucesso na tua trajetória. Vamos lá. Obrigado, Eduardo de Maveira. Muito obrigado. Coronel, não brigamos hoje, viu? Ele quis me provocar no início, mas eu cortei as unhas dele.
Mas é que o Coronel Veiga fez uma preleção. Ele faz uma para mim e outra para ele, para a gente não brigar aqui no ar. Roberto, obrigado aí. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí as principais notícias do dia, da sua região, com os nossos apresentadores locais. E aqui de Porto Alegre, a Vera Armando. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.